Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o futuro já começou. O futuro começou. Com ele, a tão sonhada felicidade racional. A humanidade ligada ao mundo racional e progredindo racionalmente com a consciência positiva que, por assim ser, tudo vai dando certo na vida de todos. A cultura racional dá à sociedade elementos básicos para uma vivência em condições racionais, porque o ser humano está orientado pelo seu mundo de origem. Observem bem que esta sociedade já tomou conhecimento, pois somos uma família aberta, facilmente penetrável, divulgando permanentemente para que em todos os continentes onde hajam seres humanos, o equilíbrio e a razão possam estar presentes. O futuro já começou, como disse, porque inúmeros leitores dos livros Universo em Desencanto, que vivem propagando a fase racional, já estão sentindo os benefícios. Sim, porque antes de conhecer a cultura racional, éramos apenas livre pensadores. No entanto, hoje, os conhecedores de cultura racional são plenamente orientados pelo seu mundo de origem, para que com as nossas atitudes racionais possamos resolver os problemas cruciantes da vida de cada um de nós. Lógico, a rotativa não parou. Temos que trabalhar. O futuro já começou porque ele é racional, porque todos vão ficar ligados ao mundo racional por meio da imunização racional. No meu entendimento, o futuro ele começa em 1935, né, Dr. Carlos? É quando surge a cultura racional. Mas o racional superior, ele fala que tem o passado, que é de onde nós viemos, como viemos, por que viemos e como vamos. E tem o presente, que é o conhecimento, que é onde está a cultura racional. E o futuro é o mundo racional. Mas no meu modo de entender, cada vez que eu fico estudando, eu observo que para o racional superior ele não tem tempo, né, Bira? Não existe tempo, não existe era. E há milhões de milênios que a natureza ela vem mostrando, né, toda essa revolução. Então, eu vejo que a cultura racional, com os nossos benefícios que hoje nós, estudando e conseguimos ver dentro da nossa atitude, no nosso dia a dia, o que, pelo menos eu vou dizer que na frente de muitos eu tenho pouco tempo de cultura racional. Eu observo hoje as coisas que estão acontecendo e o porquê estão acontecendo respinga para a gente, né? Mas e qual é a posição da cultura racional na sociedade futura? Para mim, o futuro já está aí, como está, né? Que é o conhecimento, que é nosso caminho. Eu acho que é isso que eu também quero esclarecer, que o futuro é a nossa estrada racional para chegarmos à nossa evolução, para chegarmos ao mundo racional. Aonde, quando nós chegarmos na imunização racional, né? Quando chegar aquelas 7 sementes, né? Que no momento quando a gente se evolui, fica na 6,5, que a outra meia é quando nós partimos, e os benefícios que nós recebemos com esse conhecimento, com a nossa evolução, com o nosso equilíbrio,
né, que acaba todos os sofrimentos, todas as dores, e só temos o equilíbrio da cultura racional. Eu não sei se eu consegui fazer vocês entenderem, mas eu estou tentando explicar assim da melhor maneira. Fala, doutor Carlos. É verdade. O futuro já começou. Essa frase está numa lição do primeiro fascículo da réplica, cujo título é Qual é a posição da cultura racional na sociedade futura? A imunização racional é um estado de consciência que a humanidade está atingindo aos poucos pelo desenvolvimento do raciocínio na cultura dele, a cultura racional. Esta cultura está no conhecimento de cultura racional que está nos livros Universo em Desencanto, e ali está a energia racional materializada em letras, palavras e assuntos do racional superior. Mas essa energia racional, quando começou a fase racional, e a Bernadette pontuou isso logo no seu início, ela começou a comandar a natureza, um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos, sobre as novas gerações da humanidade na fase racional. Então, a fase racional plena vai ser conseguida, ser atingida com a multiplicação de novas gerações. Mas o começo já tem, né? O começo, quem conviveu lá no Retiro Racional com o mestre, os estudantes, iniciantes e antigos, misturados, né? O Bira lembra bem essas coisas, bem, a professora Nádia também. Então, a gente tinha teoria e prática junto, saber quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, e saber que tudo é da natureza. Então a gente vê as coisas de uma forma diferente do animal racional, que tem aquela ganância, aquela ambição pela matéria e não sabe para onde ele vai no pós-vida, porque não existe morte, tudo se transforma, o aparelho vai para onde ele está ligado, na energia que ele está ligado é onde ele se transforma. E a cultura racional vai esclarecendo isso com a consciência positiva. Então, textualmente, ele diz que são os elementos básicos que a sociedade humana precisa para chegar numa convivência humana, que por enquanto é uma convivência quase irracional, né, comparada a cães e gatos, né? Historicamente, nós temos um exemplo teórico, né, que é a herança do alfabeto astrológico, eu sempre falo aqui, lá da Índia, eles falam que é a sociedade Ishavasya, sociedade centrada em Deus, onde tem o Varnashrama Dharma. Dharma é religiosidade ou as leis naturais da natureza, né? Não é religião. Eles comparam, Prabhupada faz essa comparação assim brilhante, que é como leis de trânsito. Leis de trânsito, todo mundo, aqui no Brasil, né, todo mundo anda na sua direita, então se é mão dupla, o outro vem na direita dele, ninguém vai se bater. E essa sociedade era dividida em 4 classes sociais, de ordem social, né, os Varnas, né, e tinha os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Sudras. E isso é comparando com o ser humano. O Brahmanes é a cabeça do corpo social, os Vaishyas são os braços. Então os Brahmanes são os intelectuais, os professores, os mestres, os que têm conhecimento. Os Kshatriyas são os governantes e os militares. Os Vaishyas é a barriga do corpo social, a indústria, o comércio, principalmente a agricultura, produzir riquezas para o corpo social ser nutrido, né? E Sudras é a força braçal, o trabalho braçal de quem ainda não tem qualidades. Isso aí era assim. Havia um equilíbrio no corpo social assim. E as 4 ordens de vida religiosa, a pessoa começa como estudante da espiritualidade, depois escolhe se vai levar a vida de casado ou se vai levar a vida de monge, e chega até o ponto de ser a ordem renunciada, né? Isso aí havia um equilíbrio. A roda do corpo social ainda tem lá na Índia, só que não é mais assim porque o artifício está em vigor em todo mundo. E o racional diz que não ensina o alfabeto astrológico por essa razão, mas continua funcionando, né? E nessa consciência, eles falam Vasudeva Sarvamiti, o Deus verdadeiro é a causa de todas as causas e a causa de todas as coisas. Então ele é o proprietário último de tudo. Então quem tem alguma consciência verdadeira, que é o raciocínio,
né, que é o QI espiritual, ele sabe que não é dono de nada, nem de ninguém, então não vai querer abusar das leis naturais, porque sabe que o Credit Karma sempre funcionou e continua funcionando, né? Então tudo é de Deus, a gente aceita a nossa parcela para sobreviver aqui e aproveita esse tempo preciosíssimo para evoluir e retornar ao mundo de origem, parar com samsara, reencarnações compulsórias. Então o futuro já começou, porque aqui no Ocidente, que sempre foi mais materialista, etc., né, aqui chegou a semente da fase racional e está espalhando. Primeiro o Brasil ainda vai dar exemplo para o mundo, e agora é o início da fase racional, é a racionalização. Todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A imunização racional é no singular, racionalização é no coletivo. Depois que a humanidade estiver com o raciocínio desenvolvido, todos ligados a Deus, vem a fase da concórdia, o paraíso tão sonhado por todos de bom coração, porque vai haver paz, amor, equilíbrio, fraternidade universal. Para finalizar a minha fala, tem uma frase que é dessa lição, que foi feita uma separata naqueles tempos, na gráfica racional, que é: somos uma família aberta, facilmente penetrável, divulgando permanentemente, para que em todos os continentes onde hajam seres humanos, o equilíbrio e a razão possam estar presentes. Aí a sequência que o futuro já começou. A palavra equilíbrio e razão estão na primeira edição estão com a inicial maiúscula. Cultura racional, universo sem desencanto. Carlos, vou pegar aqui um segundinho, que é muito interessante o tema. Enquanto vocês estavam falando, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, e tem uma frase bem semelhante a essa, que é: o futuro já é presente, ou seja, o futuro já começou. Então, o significado dela sugere que o futuro já não está tão distante, ou seja, já começou a acontecer. E muitas colocações que bem elevadas, o Racional Superior, que é autor dos livros Universo em Desencanto, que é um habitante do mundo racional, mundo que deu consequência a esse que nós vivemos, ele diz o seguinte, eu separei aqui um trechinho, que ele fala no presente, mas obviamente se referindo também ao futuro, e também se referindo que esse futuro já começou aqui, ó. E todos que estão nascendo já estão com raciocínio desenvolvido. Ele fala no presente, todos que estão nascendo já estão com raciocínio desenvolvido, já estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque são filhos dos verdadeiros racionais. E então começa a falar até dentro do ventre da mulher, conversa, ri, chora, como tem acontecido com muitas senhoras. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, isso não é de agora. Ele usa a palavra milênios, mas não é no sentido figurado não, isso é literal. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Esses que já morreram são os que eram leitores e não acabaram a leitura. Então nasce na fase racional e, obviamente, os filhos sendo gerados pela energia racional vão nascer racionais com raciocínio desenvolvido. A gente pode observar que muitas colocações que o racional fala, ele usa o presente, significando o que foi falado aqui nas duas palestras anteriores. É o futuro, mas esse futuro, ele já começou, já teve o seu início, e ele não está tão distante. Ele é para agora. Então é isso aí. Cultura racional, universo em desencanto, para o nosso futuro e para o nosso presente, é o nosso verdadeiro natural, que é de quê? De racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. E repetindo o mundo que deu consequências que nós vivemos. É isso aí. Muito obrigado. Realmente o futuro já começou, o futuro é racional, é brilhante, é promissor. O racional superior e a mãe natureza já providenciaram, né, um livro chamado Universo em Desencanto, que explica toda essa mudança de fase, explica por que a imaginação e o pensamento já não estão funcionando mais para orientar os seres humanos, que a ordem é raciocinar, a providência eles já tomaram, agora só faltam os animais racionais, os seres humanos fazerem a sua parte. Os estudantes que já tomaram, as pessoas que já tomaram conhecimento
da cultura racional já estão divulgando em várias partes do Brasil e do mundo. E quem ainda não teve o prazer, o privilégio de conhecer essa cultura maravilhosa, né, para sair desse mundo de sofrimento e entrar num mundo de equilíbrio, de paz e tranquilidade, a divulgação está sendo feita. É só parar de reclamar, parar de ficar olhando para o chão e começar a procurar respostas em cima. A resposta está em cima e a resposta está aí, né? Vocês estão observando, o mundo todo, a humanidade toda já percebeu que coisas estranhíssimas e horríveis estão acontecendo no mundo todo e não é uma coincidência. Porque se fossem em lugares isolados, né, poderia até dizer, são fatos pequenos, mas o mundo todo está passando por um sério processo de liquidação. Então, existe uma razão para isso, existe uma explicação e existe uma solução para tudo isso. E a solução está nos livros Universo em Desencanto. Cultura Racional está aí para desenvolver o raciocínio de todos. Então é só as pessoas pararem de reclamar e procurarem a resposta. A divulgação está sendo feita. Cultura Racional, livros Universo em Desencanto. Palavras do Racional. Agora, com o cultivo do conhecimento de cultura racional, no cérebro humano será desenvolvida a parte racional, que era desconhecida e, por isso, fazíamos confusão do pensamento com o raciocínio. A maior autoridade do mundo é o raciocínio. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!